Quando o lutador não tem aqueles nocautes brutais ou finalizações impressionantes, é fácil passar despercebido pelo público mais casual, vamos falar assim. Inclusive tem gente do topo que também consegue passar despercebido. Lembra do Bilal Mohamed, que foi barrado de entrar no cage para uma encarada promocional porque não foi reconhecido? Meus segundos, quando falta isso, sobra um caminho muito mais longo para o lutador. E hoje vamos falar de um cara aqui que teve que enfrentar todo esse caminho mais longo, mas isso fez dele um cara mais casca-grossa ainda. O vídeo de hoje é para falar sobre o nerd da porrada, Caio Borralho. Fica comigo até o final que eu vou te contar qual é a maior arma do Caio, por que ele é tão bom dentro e fora do octógono e por que eu acho que ele vai trazer o cinturão pro Brasil. Antes de mais nada, deixa eu te apresentar um pouquinho da caminhada dele até o UFC. O Caio é de São Luís, lá do Maranhão, e o primeiro registro dele que consta lá no Tapology é de 2014, onde ele ganhou por nocaute e de lá pra cá ele construiu um cartel no MMA com 17 vitórias e uma única derrota, que foi via decisão para o João Carvalho lá em 2015 no Bradar Fight 3. E além disso ele tem uma luta aí sem resultado contra o Highlander Marks. Eu dei uma olhada no Tapology dele e olha a foto do cara. Ele entrou no UFC pelo evento do patrão, Dana White Contender Series. E desde que assinou com o UFC, não perdeu mais no MMA. Depois disso, só consta uma única derrota em uma luta de grappling pro Jailton Almeida, o malhadinho, o que também não é nenhum demérito, né? Ou você acha que é? E assim, com certeza ele tem mais lutas do que consta lá no Tapology. Esses caras, geralmente, eles têm uma caminhada muito grande antes de terem os primeiros registros lá. E pra vocês terem uma ideia de como o caminho é mais longo quando você não tem aquelas vitórias impressionantes, dignas de highlights, aquelas que agradam os olhos do UFC e a maior parte do público, mesmo vencendo, o Caio teve que passar pelo Contender Series 2 vezes. Na primeira tentativa, ele ganhou do Aaron Jeffrey por pontos e não foi chamado. Mas ele cavou a oportunidade e menos de 30 dias depois, ele fez outra luta no Contender, onde ele nocauteou o adversário dele, Jesse Murray, ainda no primeiro round, dando um show e aí sim sendo contratado pelo UFC. E eu particularmente acredito que o ponto mais forte do Caio ele é difícil de ser visto. Ele não é tão simples de ser percebido em uma única luta e ainda mais pelo público casual. E por isso eu acredito que ele levou tanto tempo para subir nos rankings. O diferencial do Caio, do meu ponto de vista, é a capacidade analítica dele e como ele consegue seguir um plano de luta de forma extremamente consistente, até mesmo quando o caldo engrossa ali. Ele é um cara muito cerebral, dá a impressão que ele estuda a parada de verdade, e se eu não me engano, essa é a ideia dele mesmo, ser reconhecido como o cara mais inteligente dessa parada, e eu acho que é isso que torna ele tão perigoso, porque como o ponto mais forte dele é a inteligência, ele vai trazer pra dentro do cage exatamente o que ele precisa pra bater no adversário, e da melhor forma possível, até porque ele é um lutador de MMA completo, ele é muito bom de trocação e muito bom no chão, que aumenta muito o leque de possibilidades. Você quer ver um exemplo? Quando ele foi enfrentar o Paul Craig, ele sabia que o menor caminho de resistência, o caminho ali mais fácil de ganhar, seria por nocaute. E mesmo tendo chão de alto nível para enfrentar o Paul Craig, para bater de frente com ele ali, o Caio seguiu o plano com consistência, agredindo ele em pé. E mesmo quando o adversário caiu, ele não foi pro chão. Fez o adversário levantar e continuou a surra até o juiz parar e ganhar a vitória por nocaute. Inclusive foi um baita de um nocaute. E a inteligência do Caio, ela vai muito além do octógono. Ele entendeu de verdade como funciona o jogo do UFC. Ele sabe que vão ter lutas que ele vai precisar vencer e sabe que tem lutas que ele vai precisar dar um show. Quer ver um exemplo? Ele sabia da importância de encabeçar um card. E quando ele teve essa oportunidade contra o Cannonier, ele deu um show. Eu, sinceramente, acredito que ele teria condições ali de fazer uma luta amarrada, aquela que espreme a vitória por pontos, mais segura, sem correr tantos riscos contra o Cannonier. Só que, sabendo como funciona o jogo do UFC, ele foi lá e fez um entretenimento pra galera. Ele foi não só pelo caminho que ele precisava pra vencer a luta, mas pra dar show. Ele mostrou que tem coração, técnica e boxe para bater em qualquer um. Inclusive, ele quase venceu essa luta aí por nocaute. Como resultado dessa peleja aí, ele levou o bônus de luta da noite e com certeza ganhou uma baita moral com o patrão. E principalmente com o público, né? O que era um dos objetivos, já que ele sabia da importância de dar esse show nesse evento por estar fazendo a luta principal. E eu acredito que até nisso ele pensou para montar a estratégia para essa luta. O cara é um verdadeiro nerd da porrada. E por ele ser tão versátil e inteligente, ele acabou se tornando um perigo ali para qualquer um da divisão, né? E eu acredito que isso atrapalhou muito a frequência dele. Para vocês terem uma ideia, a última luta do Caio foi em 2024, mas finalmente, depois de um ano, o Caio tá voltando pro octógono
para enfrentar o maior desafio da carreira dele até agora. Ele vai encarar o número 2 da categoria, Nassourdine Imavov. Vale lembrar que o Caio tá vindo de um corte de peso aí bem recente, porque ele foi o reserva oficial de Du Plessis versus Chimaev. Era uma luta que valia o cinturão, então era muito importante. Se ele tivesse ali e ganhasse a oportunidade, meus amigos, ele podia fazer história. E esse corte de peso extra aí é um baita de um handicap. Tinha tudo para ser uma desvantagem muito grande. Mas você lembra que eu comentei que o ponto forte dele é a inteligência dentro e fora do octógono? Ele comentou que ele manteve o peso dele mais baixo, para ele não precisar fazer 2 cortes de peso muito drásticos, daqueles que realmente iam prejudicar a performance dele ali. Até porque ele sabia da importância dessas 2 oportunidades e sabe de todo o risco que é enfrentar o Imavov. Inclusive eu já vou dar até meu palpite aqui. Vai ser uma luta duríssima, mas o Caio vai finalizar o Imavov. E mesmo com o segundo corte de peso, ele vai trazer a vitória para casa e mostrar que merece disputar o cinturão na próxima rodada. E se você discorda ou concorda aí, deixa sua opinião aí nos comentários. Outra coisa aqui é que eu não sei se vocês já perceberam pelas entrevistas da galera da Fighting Nerds, mas eles sempre parecem ter planos para enfrentar as possíveis lutas lá da frente. Dá a impressão que eles já estão treinando para enfrentar esses caras antes das lutas aparecerem. Eu acredito que o Caio já estudou muito Imavov, por isso ele deve saber o caminho ali para vencer esse cara. E se ele vencer bem em um lutão, a gente já sabe qual vai ser o próximo passo. Ele vai ter um lobo duríssimo aí pra caçar. E é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi um pouquinho mais longo do que o normal, então eu agradeço demais se você chegou até aqui. E mais ainda se você chegou até aqui e deixou seu like. Obrigado por sua maravilhosa audiência e até o próximo vídeo.